Fala galera, seja muito bem-vindo. Nessa aula, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre 7 noções básicas de gestão de recursos humanos que todo profissional de RH deve saber. Esse vídeo tem como objetivo ajudar você que está iniciando os estudos aí em RH, ou mesmo você que já atua na área, a entender 7 pilares, vamos dizer assim, 7 assuntos ou tópicos que todo profissional de RH precisa entender, ok? Vamos lá então. Não é segredo, todo mundo sabe, né, que o ativo de pessoas ou o ativo de recursos humanos é essencial para o sucesso de qualquer negócio. Mesmo as empresas de tecnologia precisam de pessoas para poder movimentar o seu negócio, fazer o seu negócio acontecer. E os desempenhos dos colaboradores, eles podem tanto ser um passivo como um ativo para uma empresa. Em que sentido? Se eu tenho uma equipe de colaboradores que não está bem, o desempenho deles não está legal, não estão motivados, eles vão se tornar muito mais um passivo do que um ativo para a organização. Ao passo que se você tem uma equipe bem treinada, bem gerida, motivada, você tem um diferencial no mercado através da sua equipe, através dos seus recursos humanos. Então, por isso que é muito importante você, como profissional de RH, você desempenhar um papel estratégico na organização. Lembrando que uma boa gestão de recursos humanos é essencial para qualquer empresa, independente do tamanho que ela tenha. É claro que se você está dentro de uma pequena empresa com até 100 funcionários, 200 funcionários, 300 funcionários, você não vai conseguir estruturar um setor de recursos humanos com uma pessoa para cada processo. Então você e sua equipe vão precisar aí destrinchar é, as ações, os processos, os subsistemas de RH, dividindo essas tarefas, essas atividades entre vocês. Tá? Então vamos começar fazendo uma breve descrição do que é o GRH, ou a gestão de recursos humanos dentro de uma organização. Se a gente pudesse dividir, né, a gestão de recursos humanos, a gente poderia ir devagar ou explanar uma série de fatores que compõem a gestão de recursos humanos. Eu vou citar aqui 7 pilares, vamos dizer assim, que você tem que conhecer pelo menos o básico, tem que pelo menos entender como funciona, para que você consiga atuar de maneira estratégica como um profissional de RH. Então, dentre esses pilares, eu vou citar o recrutamento e seleção, que é o mais difundido, vamos assim dizer, né? Tanto é que muitas pessoas confundem RH com recrutamento e seleção. A gestão de desempenho, e esse é um calcanhar de Aquiles para a grande maioria das empresas. Não é simplesmente ter uma avaliação de desempenho, um ciclo onde formulários são preenchidos, reuniões são feitas. É preciso estruturar toda uma gestão de desempenho dos colaboradores. O setor de aprendizado e desenvolvimento. E nesse sentido, o termo mais ideal, né, é até esse. Normalmente nós vemos nas empresas treinamento e desenvolvimento. Só quando você fala de treinamento, implicitamente dá a ideia de apenas fazer um treinamento, disponibilizar um treinamento. Aqui nós estamos falando de gerir o aprendizado do colaborador e contribuir para o desenvolvimento dele. Um quarto tópico que você precisa conhecer pelo menos um pouco é o de planejamento. E aí nós vamos falar aqui especificamente de uma área que as empresas carecem muito, que é o planejamento sucessório. Não basta apenas diminuir o turnover, você não vai conseguir zerar o turnover. Então você precisa ter um planejamento sucessório para que, mesmo com o desligamento, com a saída de algum colaborador, você tenha uma peça de reposição em um tempo mais curto. O quinto item, remuneração e benefícios, ou como muitos gostam de chamar, cargos e salários, né? O sexto item, sistemas de
informação de RH. Seria o seu sistema de folha de pagamento, seu sistema que gerencia o recrutamento e seleção, enfim. Também o sétimo, e aí é um pilar que eu defendo já há alguns anos, a necessidade dos profissionais de RH se desenvolverem nessa área, buscarem conhecimento nessa área, que é People Analytics, ou análise de dados de pessoas. Com uma tradução um pouco ruim, né? Mas seria isso. Análise de dados, vou usar o termo que eu uso, né? Análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. Esse seria o termo correto. Então, são esses 7 itens que eu recomendo fortemente que você, como profissional de RH, conheça pelo menos o básico. Se você conseguir desenvolver o mínimo necessário, o básico desses tópicos aqui, você vai se tornar um profissional de RH diferenciado, mesmo que você seja um estudante de RH. Se você entender como funciona o recrutamento e seleção, como estruturar, como funciona uma gestão de desempenho, de aprendizado e desenvolvimento, como você pode, pelo menos nos cargos chaves, né, naqueles cargos que a empresa precisa de um plano sucessório, como montar esse plano sucessório, a importância de uma política de remuneração e benefícios, entender como os sistemas de informação de RH podem contribuir para todas as outras questões aqui envolvidas. Então, se você entende o conceito, o funcionamento, a aplicação dos sistemas de informação, e a gente poderia até chamar aqui de tecnologia, você consegue ter um recrutamento e seleção melhor, uma gestão de desempenho melhor, um aprendizado e desenvolvimento melhor, um planejamento sucessório, a remuneração e benefício. Você consegue preencher todas essas lacunas, inclusive com o apoio aqui da cultura de People Analytics, ou de análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. Mas para isso, você precisa ter esse cara aqui, sistema de informação de RH, você precisa entender o funcionamento, os conceitos, para que você possa, inclusive, escolher os melhores aplicativos, as melhores ferramentas, ou usar meios tecnológicos para preencher lacunas que você talvez não tenha aí no sistema, ou não possa ter o sistema, mas isso através do Excel, do Power BI, de formulários, enfim, através da tecnologia você possa suprir essa carência que nós temos no mercado de RH. Beleza? Entrando mais especificamente aqui nos tópicos, o recrutamento e seleção, ele é o fundamento, vamos dizer assim, para você montar uma boa equipe, porque é através do recrutamento e seleção que você vai atrair bons candidatos, fazer a verificação, vamos assim dizer, a validação das expectativas do cargo com o perfil do colaborador, o perfil do candidato. É nessa etapa que você vai fazer isso. Então, se você já contrata errado, você já está perdendo uma grande oportunidade de melhorar a sua equipe. Então, recrutar candidatos, selecionar os melhores colaboradores para a empresa, é uma responsabilidade fundamental do RH. Talvez até por isso que o recrutamento e seleção seja tão, vamos dizer assim, confundido com o RH. Normalmente quando a gente fala assim, eu vou trabalhar com RH, ou eu trabalho com RH, as pessoas já associam que você trabalha recrutando e contratando pessoas, recrutando e selecionando pessoas. Tá? Então, nesse processo de recrutamento e seleção, quais questões ou quais tópicos são mais sensíveis e que eu recomendaria que você se aprofundasse, tentasse estudar para poder conhecer mais a fundo e promover um processo de recrutamento e seleção mais eficaz? Eu diria que, primeiro, desenho dos cargos. Você ter um desenho dos cargos. Porque se você vai contratar uma pessoa e não sabe quais as atribuições, quais as responsabilidades, quais os conhecimentos, as habilidades que esse colaborador vai precisar para desempenhar bem a função dele dentro da empresa, você já começa
sem um horizonte, sem um objetivo. E aí você não vai saber quais perguntas fazer, quais habilidades ou competências avaliar através de uma avaliação, de um formulário, de uma redação. Então, se você quer trabalhar numa grande empresa, atuando como recrutador e selecionador, como um profissional de recrutamento e seleção, aprenda a desenhar cargos, a ler desenhos de cargos, conhecer as habilidades, os conhecimentos técnicos necessários para cada cargo. Se você não fizer isso, você vai estar recebendo uma solicitação, de repente alguém lá do operacional vai dizer, eu quero contratar um técnico de manutenção. E aí você anuncia técnico de manutenção, vão vir 1000 currículos de pessoas que tenham talvez aderência para o cargo e de pessoas que estão desempregadas, desesperadas, procurando um emprego e vão mandar o currículo na esperança de conseguir algo. Então, se você não consegue segmentar bem o seu anúncio, não consegue segmentar bem o seu processo de recrutamento e seleção, você acaba trazendo para você muito mais trabalho do que deveria. Então é muito melhor você entender bem o desenho do cargo e depois fazer um anúncio mais assertivo, que daí você vai, vamos dizer assim, pular etapas do processo, vai otimizar o processo e vai ter muito mais assertividade. Então, primeira recomendação que eu dou, desenho dos cargos. Como que você faz esse desenho dos cargos? Você pode fazer entrevistas com o gestor da área, vou botar aqui, com o gestor da área, com outros colaboradores que já ocupam essa função e com stakeholders. O que é isso? Interessados na função. Como que funcionaria isso? Aqui, beleza, gestor da área, faz uma breve entrevista. O que você espera desse técnico de manutenção? Quais são as atribuições que você vai passar para ele, o que ele vai ter no dia a dia dele? Ele tem que se reportar a quem? Ele vai se reportar a uma pessoa, 2 pessoas? Ele tem que entender de informática? Ele vai lidar com algum equipamento específico? Você já teve outros profissionais nessa função? Você lembra deles? Qual era a idade? Escolaridade? Então, faça perguntas que ajude a moldar o perfil ideal para ocupar essa vaga. Converse depois com outros colaboradores dessa função. Só tinha uma pessoa nessa função. Aí, infelizmente, talvez você não vai conseguir conversar com quem já saiu, mas talvez, se já tiver uma prática na empresa de entrevista de desligamento, você consegue ali, talvez, perceber na entrevista de desligamento, se foi anotado, né? Algum detalhe, alguma informação que possa contribuir para o desenho correto dessa vaga, desse cargo. E converse com quem interage com a pessoa ou com a função, né? Então, talvez ele é um técnico de manutenção e ele tem que preencher ordens de serviço para passar para outro setor, ou ele tem que fazer pedido de peça para os suprimentos, ele tem que soltar serviço para outros colaboradores, validar serviço de outras pessoas. Então, aí você conversando com essas pessoas, você vai entender quais as outras habilidades, além das habilidades técnicas, ou seja, quais os soft skills esse cargo exige, e na hora que você estiver contratando um colaborador, vai ser mais fácil para você encontrar a pessoa ideal para ocupar esse cargo. Ok? Bom, no desenho do cargo, essa é uma das dicas que eu dou. Lógico, né? Documente tudo isso, tá? Faça um manual do cargo e use ele para poder fazer o seu anúncio. Então, é muito diferente você ter ali um anúncio, né? É bem diferente você ter um anúncio. Vou botar aqui uma anotação. Depois eu vou compartilhar com vocês esse mapa mental. É bem diferente você fazer um anúncio de técnico de manutenção
e fazer um anúncio de técnica de manutenção elétrica de máquinas linha amarela, exemplo. Então, qual dos dois anúncios vocês acham que teria mais assertividade, vamos assim dizer, né? Teria mais propensão a atrair os candidatos corretos. Se eu estou contratando um técnico de manutenção elétrica para a linha de máquinas amarela da empresa, as máquinas pesadas da organização, e eu faço um anúncio de técnico de manutenção, imagina quantos currículos eu vou receber que não é o perfil que eu estou buscando. Então, quanto mais assertivo a gente é no título do cargo, no anúncio, nas atribuições desse anúncio, desse cargo, perdão, e nos requisitos desse cargo, menos currículos eu vou receber, e aí beleza, eu diminuo a amostragem, e mais assertivo vai ser meu processo, mais rápido vai ser o meu processo, porque eu não vou ter que ficar perdendo tempo buscando lá no meio de 1000 currículos, às vezes 2, 3 candidatos, para eu poder dar sequência ao processo, tá? E aí mesmo fazendo o anúncio assertivo, com o título correto, com as atribuições corretas, eu vou ter muito mais assertividade. E mesmo fazendo todo esse cuidado, tendo todo esse cuidado, o que pode acontecer? Ainda assim eu posso receber currículos que não estão alinhados, que aí entra, além do título, vou botar aqui, ó, título. Além do título, tem outro cuidado que a gente precisa ter, que são as atribuições. Então imagina que no anúncio você coloque assim, será responsável por executar manutenções, será responsável por fechamento de OS, será responsável por organizar a rotina de trabalho. Fica uma descrição muito genérica. Então, às vezes o cara vai olhar e falar, eu não sou técnico. Na verdade, se o título estiver errado aqui em cima, já perdeu todo o sentido. Mas aí, de repente, o título fez correto. Técnico de manutenção elétrica de máquinas linha amarela. Então, o cara vê isso aqui, será responsável por executar manutenções. Eu posso atrair dois públicos que eu não quero. Alguém que não é técnico de manutenção elétrica, e outro, alguém que é técnico de manutenção elétrica, especificamente de uma sub-área dentro da manutenção elétrica de máquinas de linha amarela. Então, quanto mais específico a gente for também, melhor. Então, poderia acrescentar aqui, ó, será responsável por executar manutenções elétricas. Pode parecer lógico isso, gente. Pode parecer óbvio, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Em equipamentos pesados, diagnosticando, assim, poderia ser talvez muito mais assertivo esse anúncio. Estou só dando um exemplo prático aqui, né? Possíveis avarias e realizando intervenções para o correto funcionamento. Alguma coisa nesse sentido. Então, quanto mais específico a gente for nas atribuições, fica mais fácil também para você e para o candidato entender se ele tem ou não as hard e soft skills necessárias para poder fazer, para executar essa atividade, atender às necessidades desse cargo, ok? Mesma coisa para fechamento de OS, organização da rotina de trabalho. Quanto mais específico for, mais assertivo vai ser nosso processo, tá? Então essa é uma dica que eu dou
para recrutamento e seleção. Além do desenho do cargo, uma coisa que eu recomendo muito no recrutamento e seleção é você criar um fluxograma do processo. Então, já desenhar quais são as etapas que vão ser seguidas nesse fluxograma. Não deixar ao acaso. Então, tire tempo, talvez, para desenhar em 2 ou mais cenários. Por exemplo, profissionais operacionais, profissionais administrativos e talvez aí profissionais de liderança. Isso pode ter várias ramificações, né? A gente pode variar bastante isso. Então, operacionais. Eu vou seguir o mesmo fluxo para profissionais operacionais que eu sigo para administrativo? Não. Eu vou seguir o mesmo fluxo para liderança que eu sigo em administrativo e operacionais? Não. Talvez para o profissional operacional, o seu fluxo de recrutamento e seleção vai ser criação da vaga, depois o anúncio, triagem de currículos, entrevista com o RH para você tentar perceber ali as soft skills e fazer já uma triagem prévia, né, para quando for feita a entrevista com a área, não ir aquele monte de candidato. Depois a entrevista com a área, selecionei o candidato, o pré-embarque, vamos dizer assim, que é a parte que você verifica documentos, se está tudo certinho, se a proposta salarial atende, os benefícios atendem, tudo mais, a admissão do colaborador e a integração. E aí, se você tiver um processo já estruturado, você vai ter aquele período ali que é chamado período de onboarding, né? Que é o pós-embarque. Na verdade, toda essa etapa aqui pode fazer parte do onboarding, né? A partir do momento que eu já selecionei aqui, eu posso ter toda essa parte aqui no meu projeto, no meu programa de onboarding. Aqui são fluxos genéricos que eu vou ter também, provavelmente no meu nível administrativo. Eu vou ter isso, talvez só aqui antes depois da entrevista com a área, você promova testes técnicos. Então, se eu estou contratando um profissional de departamento pessoal, eu quero verificar se a pessoa tem habilidade técnica para desempenhar a função naquele subsistema. Por exemplo, se eu estou contratando alguém para cuidar de rescisões, eu preciso validar que a pessoa realmente sabe calcular uma rescisão. O sistema deu pane, o banco de dados pifou. Eu vou ficar sem pagar os funcionários que foram demitidos? Não, eu preciso saber calcular uma rescisão na mão e depois, né, eu lanço essa rescisão no sistema, faço o cálculo das diferenças, se tiver ficado alguma diferença. Mas o básico, a pessoa tem que saber calcular. Se a pessoa está sendo demitida por aviso prévio indenizado, quais são os reflexos de férias, 13º e tudo mais. Então, nos cargos de back-office ou os cargos administrativos, você talvez tenha uma etapa a mais que é teste técnico. Talvez você queira fazer um teste também de TI para aferir conhecimentos de Excel, o Outlook, alguma outra ferramenta. Então, podem existir mais etapas aqui do que no operacional. No de liderança vai envolver bem mais. Você pode querer fazer testes aqui, antes da seleção, de dinâmica de grupo, de teste técnico realmente, né? E aí envolve talvez Excel, essas ferramentas, um DISC, sei lá, uma entrevista com o CEO da empresa. Então pode ter bem mais atividades ou bem mais etapas no seu fluxo, dependendo do nível do colaborador, da vaga que você está recrutando e selecionando. Então, você vai tratar todos os casos de maneira igual? Não vai. Se você tratar, você está perdendo tempo. Porque imagina você, num processo de contratação operacional, ter todas essas etapas aqui, né? Ou então imagina você não seguir a sequência lógica. Por isso que é importante ter o fluxo, não ter
não deixar no acaso, no achismo, no feeling, né? Então imagina se aqui antes da entrevista com o RH, você já bota para fazer o DISC, aí de repente você tem 10 currículos, aí você bota os 10 para fazer o DISC, vai gastar uma baba aí, vai gastar um dinheiro fazendo o teste do DISC, que em uma entrevista com a RH e com a área você já teria percebido algumas nuances, algumas características do candidato, já teria descartado e não precisaria ter feito o DISC daquele candidato. Então, eu falo DISC aqui, tá? Não sou nem muito a favor desses tipos de teste não, mas tem outros testes também de perfil. Tem que ser feito no momento certo, porque senão você acaba jogando dinheiro fora, tá? Então, ter esse fluxo desenhado é muito importante. Por mais óbvio que possa parecer, se não está desenhado, você acaba às vezes esquecendo de alguma etapa, deixando de preencher algum requisito e acaba aí não sendo um profissional estratégico, porque acaba gastando dinheiro à toa da organização. Beleza? Bom, já ficou bem extensa essa aula e nós falamos até agora desse primeiro tópico, né, recrutamento e seleção. Na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de desempenho.